Examinando as Escrituras. Bem, nós estamos, desde terça passada, que nós estamos falando sobre a doutrina da comunicação com os mortos, a reencarnação. E na introdução, eu me lembro bem, nós falamos que a solidão tem levado as pessoas a recorrer a qualquer porta que diga que você não vai ficar sozinha ou sozinho. As incertezas que cada vez são mais notórias na nossa vida, as incertezas sobre tudo, acabam nos levando para qualquer grito que anuncie um acalanto para a sua alma acerca do seu futuro, acerca do que vai acontecer amanhã. E isso tem levado inclusive muitas pessoas, e agora eu estou falando de nós evangélicos, a recorrer a certos cultos, a certas reuniões, aonde pessoas, não estou aqui julgando, se dizendo dotadas de dons espirituais, vão lhe revelar coisas acerca da sua vida, não é assim? Quando a gente ouve lá aquela propaganda dizendo a campanha forte da quebra da muralha, aonde fulano de tal, usado nos dons espirituais, já é o chamativo, usado nos dons espirituais, o que a gente pensa? Revelação. E isso vem até aquela sua vizinha que não gosta de crente, na hora de uma incerteza na sua vida, acaba vindo. Como há décadas atrás a gente ia para uma rezadeira. Minha mãe me levava aonde nós morávamos, eu não me lembro o nome dela, acho que era Edna, se eu não me engano. E ela orava, ela rezava pela gente, galho de arruda, sal grosso, pá. Ali ela dizia, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, porque né, ela tinha as orientações espirituais. Então verdade é que as incertezas na vida e a solidão, porque nós vivemos cheios de problema, e o maior problema, como eu disse na terça passada, não são os problemas, é não termos com quem dividir os problemas, né? Não temos pessoas que muitas vezes entendam o nosso problema, a nossa aflição. E nós entramos então nesse assunto na semana passada. E para aprimorar mais ainda o nosso estudo, temos pessoas que estão ouvindo pela rádio. Em destaque aí temos a irmã Shirley. Quantos podem aplaudir o Senhor aí pela vida da irmã Shirley? Bem forte. E dá um glória a Deus. Aleluia. 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 A irmã Shirley, ó, o povo está alegre, irmã Shirley. A irmã Shirley foi a que nós falamos aqui no domingo e pedimos oração por ela, para Deus consolar o coração dela. Ela não perdeu o seu esposo, né? Não perdeu, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele recebeu o maior milagre, que é o nome escrito no livro da vida, certeza de vitória. E um dia nós vamos encontrar com o Ney, em nome de Jesus nós vamos nos encontrar. Então, para aprimorar a nossa lição de hoje, eu comecei a ler um livro e eu postei no grupo da igreja 52 lições de catecismo espírita. Então, quando a gente vai falar de alguma coisa, é sempre bom lembrar o seguinte para os irmãos: sempre devemos respeitar a opinião contrária, amém? Sempre devemos tratar com respeito as pessoas que têm a sua crença diferente da nossa, né? Não se empurra Jesus goela abaixo de ninguém, né, evangelista? Não se empurra Jesus goela abaixo de ninguém. Se você tem Jesus na sua vida, se você está buscando a Ele, se você está sentindo a presença do Espírito Santo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o que vai acontecer? Sem você perceber, numa conversa ou outra, você acaba falando de Jesus para as pessoas, não é assim? Ah, pastor, ainda não sou crente, mas eu estou vindo. Já acontece isso contigo? Quando você vê, você já fala. Então, quando a gente tem outras pessoas à nossa volta que acreditam, que tem uma outra crença, né? Você não vai empurrar a goela abaixo. Você não vai, você frequenta tal coisa, é isso daí. Não. Primeiro, ela não te perguntou nada, ela não te pediu sua opinião. Estou certo ou estou errado? Ela não te pediu a sua opinião. Ela trabalha contigo, ela tem a crença dela e você a sua. Numa conversa que ela falar sobre a religião dela, sobre a crença, melhor dizendo, dela, sobre o que ela crê, e questionar o que você crê, você tem a sua oportunidade. Você vai falar ali no que você crê, naquilo que ela crê, que a sua fé faz você entender que aquilo ali não condiz com as escrituras sagradas, com a Bíblia, que é a sua regra de fé e prática, e todos ficam bem, né? Amém? Então sempre devemos respeitar. A mesma coisa
opção sexual, devemos respeitar. A igreja de Cristo não exclui, não dá como vocês dizem aqui em Itajaí, com os pés em ninguém, né? Nós tratamos bem, tratamos com amor e com respeito, amém? Temos a nossa opinião e não é errado e não é contra a lei você colocar a tua opinião acerca dessa prática, não é, desde que você não falte com respeito, tem que respeitar, amém? Então o que nós estamos estudando agora é porque precisamos aprender a palavra de Deus, e outra, nós estamos buscando a verdade. Quantos aqui estão buscando a verdade? Levanta a mão. Nós estamos buscando a verdade. Então nós sabemos, para nós que cremos, sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Então se nos apresentam uma outra verdade, aonde eu vou buscar uma firmeza de que aquela outra verdade está na palavra, a não ser estudando, pesquisando, e é o que a gente faz no culto de ensino. Então eu estou aqui com 52 lições de catecismo espírita, e é uma maravilha, você vai ver o que nós vamos aprender hoje aqui. Só lembrar como é que eu mexo nisso. Foi? Vamos lá. Nós estamos aqui na igreja utilizando o Data Show. O espiritismo kardecista. A gente vai ver que você está vendo ali um pilar, né? Uma coluna. E a gente vai perceber, primeiro ponto sobre o espiritismo kardecista que a gente precisa entender, é o que eles ensinam. O pilar, a sustentabilidade dessa doutrina espírita é a reencarnação, é o pilar, é a coluna, é o que sustenta e o que rege todas as doutrinas, todos os ensinamentos, né? E os ensinamentos mais comuns, mais propagados é amor ao próximo, fraternidade e perfeição, certinho? E o pilar e a sustentabilidade de toda esta doutrina está na reencarnação, amém? A pessoa ama o próximo, vive em fraternidade, busca a perfeição, tudo isso está arraigado à doutrina principal do espiritismo kardecista, que é a reencarnação. Agora você viu ali que fala amor ao próximo, fraternidade e perfeição, porque a reencarnação, dentro dessa doutrina, a doutrina da reencarnação, o que ela oferece para o homem e para a mulher? A perfeição, a busca da perfeição como indivíduo. Cada vez que você vem à Terra, cada vez que o seu espírito é reencarnado em uma pessoa, em um bicho, né, um animal, tantas outras coisas, ali você está tendo uma oportunidade de se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar. Agora, essa perfeição pregada, ensinada, seria alcançar uma vida sem erros? Parece que sim. Parece que sim. Você vem várias vezes até você alcançar a perfeição. E o que quer dizer essa perfeição? Justamente isso. Eles esperam, em algum momento na sua vida corpórea, física, alcançar uma perfeição. Seria alcançar uma vida sem erros. Seria viver de forma a não transgredir qualquer lei divina e humana. Não acha que isso é demais? Alguém aqui na terra conseguir alcançar uma vida sem erros, conseguir viver e não transgredir qualquer lei divina e humana, parece uma utopia, não parece? Alcançar um grau de espírito e alma ao ponto de não haver em nós erro, pecado, injustiça. Como nós conseguiríamos? Como nós conseguiríamos ser pessoas perfeitas? Reencarnando várias vezes.
Quando a gente fala de reencarnação, quando a gente fala principalmente de perfeição, como as perguntas aqui, seria uma vida sem erro? Seria nunca transgredir qualquer lei divina e humana? Seria alcançar um grau de espírito e alma ao ponto de não haver em nós erro? Não haver pecado, não haver injustiça? Só teve um que alcançou essa perfeição. Só que ele não alcançou essa perfeição. Ele é a própria perfeição. Ele é o perfeito. E na palavra de Deus diz que é Jesus Cristo o justo. Amém? João capítulo 1 versículo 10, você está com a sua Bíblia? Abra, vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito dessa busca da perfeição em várias vidas. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. O que será que a palavra de Deus nos fala? João capítulo 1 versículo 10. Deixa eu só ver se é 1 João. Acho que é 1. Vamos lá, calma aí. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Olha o que João diz. Vamos ver o que a palavra diz. Nós estamos buscando a verdade. Está sendo oferecida uma verdade, que nós precisamos ser pessoas melhores. Isso é uma verdade, nós sabemos. Mas alcançaremos essa perfeição? Há uma verdade colocada à nossa disposição, que se chama reencarnação. Mas vamos ver o que João fala a respeito disso. 1 João capítulo 1 versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João está dizendo: se nós falarmos que alcançamos uma perfeição a ponto de não pecarmos, de não haver injustiça em nós, nós estamos dizendo que Jesus é um mentiroso. E que essa palavra, esse evangelho, essas boas novas que nos foi apresentada por Jesus Cristo, o justo, não está em nós. Ele está querendo dizer que essa palavra não vai produzir em nós a perfeição. Se nós dissermos que alcançamos uma perfeição, então, primeiro, Jesus é mentiroso. Porque Jesus veio porque nós não poderíamos cumprir a lei. Ninguém cumpria a lei. Os 10 mandamentos estão lá, vamos botar, ninguém conseguia cumprir todos os 10 mandamentos. Jesus veio, paga por nós. É isso que o Evangelho de Cristo, é isso que a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, diz: o Salvador. Ele não veio para nos trazer essa salvação, ele não veio para nos trazer perfeição, mas ele veio para nos unir o Pai e nos perdoar, e colocar dentro de nós um desejo sim de sermos pessoas melhores. Mas enquanto estivermos neste corpo corruptível, sempre haverá em nós corrupção, sempre haverá em nós um erro, sempre haverá um momento em que pecaremos. E ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Então, diante dessa verdade que é proposta a muita gente, da perfeição através da reencarnação, a palavra de Deus já começa dizendo outra coisa: que nós não alcançamos essa perfeição, estamos correndo atrás. Paulo diz isso, não é, evangelista? Deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação, olhando para Cristo, para Jesus. Em outro versículo ele diz: não julgo ter alcançado. E quando ele fala não julgo ter alcançado, é essa perfeição. Apóstolo Paulo, minha irmã, meu irmão, o apóstolo Paulo, o que teve a maior parte das revelações acerca da palavra de Deus, acerca do Evangelho.
Ele diz: eu não julgo que eu alcancei essa perfeição. O grande engano, olha o grande engano disso. Veja aqui sobre a verdade, sobre a ressurreição, e que nada tem a ver com reencarnação. Na doutrina espírita, eles acreditam que quando os judeus falavam sobre ressurreição, eles estavam justamente falando sobre reencarnação. Então, eles distorcem, há uma distorção ou uma mudança de uma palavra para outra, são duas completamente diferentes. Ressurreição quer dizer ressurgir, ressurreição, ressurgir, voltar à vida, reanimar-se. E reencarnação, pluralidade de existências com um só espírito. Não são duas palavras completamente diferentes? E nós vamos entender em Lucas capítulo 20. Abra em Lucas capítulo 20, versículo 27. Então a doutrina da reencarnação tem também como base justamente as afirmativas dos judeus acerca da ressurreição. Eles acreditavam na ressurreição. Ressurgir, voltar à vida, reanimar-se. A ressurreição, ela não quer dizer reencarnação. Não é um indivíduo aparecendo como outro indivíduo, é o próprio indivíduo surgindo novamente, ou surgindo nesta terra, ou surgindo no além-túmulo, no outro lado, mas é ele, não é outra pessoa, é ele. Amém? Vamos ler essa passagem aonde os saduceus questionam Jesus sobre a ressurreição. Os saduceus, na realidade, eram um grupo religioso, um grupo de aproveitadores, porque na realidade eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nem na vida pós-morte, mas eles estavam no templo também, eles estavam ali no meio de todo mundo, e eram sacerdotes, eles eram sacerdotes. Irmão, tem muita gente no nosso meio subindo em cima de púlpito, pregando, mas não acreditando em nada que prega, são aproveitadores. Eu sempre digo o seguinte: tem muita gente dentro de igreja dizendo que acredita em Deus, mas vive lá fora como se não acreditasse nele, é um ateu. E tem muito ateu lá fora que não entra aqui dentro, que está vivendo lá fora como se acreditasse em Deus, na prática da sua vida, né? Eles eram aproveitadores. Então, abre um parêntese aqui. Dentro da casa de Deus sempre vai haver os aproveitadores, e nem sempre estão sentados no banco igual vocês estão. Muitas vezes estão em cima do altar, são sacerdotes, estão ensinando a palavra, mas são aproveitadores. Então esses aproveitadores da fé alheia aproveitam o momento com Jesus e questionam Jesus sobre a ressurreição. Fala comigo, a ressurreição, bem alto. Não fala reencarnação, é ressurreição. E chegando-se, vamos lá, Lucas capítulo 20, é importante que você acompanhe. Lucas capítulo 20, versículo 27. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, perguntaram a quem? A Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite prosperidade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher e morreu sem filhos. Escuta, ele está jogando para Jesus, tá? Vamos supor, Senhor, que tinham 7 irmãos, que na lei de Moisés, para manter a descendência daquela família, que era algo muito importante,
Se o irmão casasse com uma mulher, morresse, a mulher não desse filho, o outro irmão assumia ela como mulher, para que a sua descendência progredisse, fosse à frente, fosse avante. Aí ele dá um conselho aqui, aí ele pergunta, ele joga para Jesus essa conversa. E aí todos eles morrem, ficando o último, o sétimo filho casa com essa mulher, irmão, mas também morre. Vamos lá, vamos continuar agora. E por último, versículo 32: depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, ou quando eles surgirem, tá? Quando eles surgirem, não está falando voltar à vida ou se reanimar nesta vida, mas do outro lado. Amém? Ressurreição, quando eles surgirem, quando eles estiverem lá do outro lado, de qual mulher, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E aí? Eles vão chegar lá do outro lado, os 7 irmãos morreram. Então lá do outro lado, agora vem a mulher. Enterra a mulher, foi mulher dos 7. E agora? E respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Amém? Olha o que Jesus diz, querido, olha só. Do outro lado não tem casamento. Acabou. Ele não vai dar nenhuma chance aqui dizendo que eles vão retornar. E outra, o que está falando é sobre a ressurreição do outro lado. É a vida após a morte. Essa ressurreição aqui é colocada isso, é vida após a morte. Amém, irmãos? Então em nenhum momento você vai encontrar a palavra de Deus utilizando de reencarnação. Jesus falando sobre reencarnação. Reencarnação é ato ou efeito de reencarnar. Amém? Pluralidade da existência com um só espírito. Ressurreição é diferente. A ressurreição é totalmente diferente. Amém, queridos? Vamos para mais aí. Vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre a página 26 do livro 52 lições de catecismo espírita, de Eliseu Rigonati. Olha só o que diz a página 26. Eu vou ler para vocês. Página 26 é a 13ª lição sobre a reencarnação. A finalidade da nossa existência é conseguirmos a perfeição. Falamos sobre a perfeição, não falamos já? Agora abra aí em Filipenses capítulo 1:6, o que diz? Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, primeiro, a finalidade da nossa existência, aqui diz no livro, que é conseguirmos a perfeição por meio da reencarnação. A palavra de Deus diz que o próprio Deus,
que começou a boa obra, o Espírito Santo que entrou dentro de você, o Espírito Santo que lhe convenceu do pecado, do juízo e da justiça, o Espírito Santo que está fazendo com que você venha à igreja, o Espírito Santo que fez você entender dos seus erros, que produziu dentro de você arrependimento, que hoje faz com que você queira ter uma nova vida. Esse Espírito Santo, ele começou uma boa obra, e ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, nós vamos viver neste corpo, não em outro, enquanto estivermos aqui, sempre nos aperfeiçoando, sempre tendo a oportunidade com o Espírito Santo de ser melhores. Mas só encontraremos a perfeição quando? No dia, diz aqui, de Jesus Cristo. Está se referindo ao arrebatamento, quando nós largarmos esse corpo, e esse corpo ser glorificado, aí receberemos a perfeição. Amém? Vamos lá. E ele diz aqui o seguinte, ó. Vamos lá. Uma única encarnação não é suficiente para alcançarmos a sabedoria e a pureza dos espíritos superiores. Deus nos concede permissão para reencarnarmos muitas vezes, até que tenhamos atingido o grau de espíritos puros. Em cada encarnação nós aprendemos um pouquinho mais e ao mesmo tempo corrigimos os erros de nossas encarnações anteriores. Reencarnar-se significa nascer de novo. E aí você vai ver nos programas desta doutrina eles falando muito sobre Nicodemos, o nascer de novo. Mas vamos ver o que Jesus fala para Nicodemos. O que era esse nascer de novo? Está lá em João 3. Reencarnar-se significa nascer de novo. Então eles trazem uma referência bíblica. Nós estamos atrás da verdade, nos apresentaram uma verdade, a reencarnação, e agora nos apresentam que essa verdade da reencarnação é o nascer de novo, que justamente está lá em João 3, capítulo 3 ao 6, então nós vamos ler. Vamos lá. João, não, é só João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João. Vamos lá. João 3, aleluia. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Diga comigo: nascer de novo, tem que nascer de novo. Seria reencarnação aqui? Vamos ver? Continuando, não adianta pegar só um versículo, vamos ler o contexto. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então Nicodemos está trazendo o nascimento físico, corpóreo, o nascimento corpóreo. Amém? Jesus simplesmente risca essa possibilidade. Ele diz o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água fala sobre verdade, a água também simboliza batismo nas águas. Batismo nas águas é uma nova vida, nova atitude, novo conceito de viver nesta terra. Amém? A água fala de muito mais coisas que nós poderíamos dizer aqui. E do Espírito com E maiúsculo. Que Espírito é esse com E maiúsculo? O Espírito Santo de Deus. Ei, se você hoje está vindo à casa de Deus,
Se você era uma pessoa que achava muito difícil de você ter uma melhora no seu humor, na sua personalidade, nas suas atitudes, hoje você está vindo para a casa de Deus, e hoje a sua vontade é ser uma outra pessoa, é melhorar, amém? Se você hoje olha para trás e lembra dos seus erros, de quem você era, o que você fazia, e diz assim: eu quero mudar, eu quero ser uma outra pessoa, só existe um caminho, é nascer de novo, que não é nascer do ventre da mãe, mas é o arrependimento, é a presença do Espírito Santo dentro de você, é a água que te lava, que a palavra de Deus, a Bíblia diz isso: vós já estáis limpos, aleluia, pela palavra que vos tenho dito. Irmãos, todas as vezes que a gente vem para a igreja, eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso, que a gente vem para a igreja, a gente é ministrado pela palavra, é a água limpa, pura do trono de Deus, descendo sobre nós e nos lavando, nos abrindo a mente, nos fazendo entender em algumas áreas que precisamos mudar e melhorar, aleluia. E é assim que nós nascemos de novo, na água e no Espírito, para entrarmos no reino de Deus. Jesus não dá qualquer possibilidade, e ele ainda diz o seguinte, para afirmar a posição dele sobre um segundo nascimento em corpo do mesmo Espírito: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Todos nós já nascemos muitas vezes, está lá na página 26, né, da doutrina, e muitas outras vezes nasceremos até que consigamos ser perfeito. Vamos ver Hebreus 9, 27, o que diz? Quem está nos acompanhando na rádio também, abre lá Hebreus 9, 27. Glória a Deus. Deus é muito bom. Hebreus 9, 27. Essa é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia. Amém? Qualquer verdade que lhe é apresentada, ela deve passar pelo crivo das Escrituras. Falei bonito agora, né, pastor? Qualquer verdade que venham a lhe oferecer, você precisa pegar a palavra de Deus, porque se é uma verdade, estará contida na palavra de Deus. É o testamento, é por isso que é Velho Testamento e Novo Testamento. É a vontade daquele que foi para as nossas vidas, amém? 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que os esperam para a salvação. Jesus se ofereceu para tirar o nosso pecado, o nosso erro, o nosso engano, as nossas mazelas, essas nossas atitudes desagradáveis que nos levam a uma vida de imperfeição, sentimentos imperfeitos. O nosso amor é um amor imperfeito. Os nossos sentimentos são imperfeitos. Nós somos, por natureza decaída, imperfeitos. Nós éramos perfeitos se estivéssemos no Éden. Se não tivesse ocorrido, olha para mim aqui um instantinho, é forte isso que eu vou falar. Se não tivesse ocorrido a primeira manifestação de possessão de espíritos lá no jardim, foi a primeira sessão de possessão, aonde o espírito tomou para ele um corpo. Satanás se incorporou na serpente e fez a mulher ouvir o que ela gostaria de ouvir. Temos que saber muito bem as verdades que nos apresentam lá fora. E vou te dizer uma coisa: a maioria dessas verdades que nos apresentam lá fora
são verdades que gostaríamos de ouvir. Sim ou não? Então está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas eles dizem aqui, ó, todos nós nasceremos muitas vezes. E 2 Coríntios 5, 6, vamos ver. 2 Coríntios, abra aí a sua Bíblia. Como diz o evangelista Roberto Alves, eu gosto de ouvir desfolhando. Não esqueci não, viu? Terça-feira aqui na Assembleia de Deus Ministério Boas Novas é assim, irmão, é Bíblia. Amém, queridos? 2 Coríntios 5. Vamos orar a Deus para Deus nos abençoar com uma Kombi, porque domingo eu fui buscar umas pessoas e já estou sabendo que tem mais gente que gostaria de vir. Para isso nós precisamos de uma Kombi, fazer um itinerário, sair pegando esse povo todo para vir adorar a Deus conosco, né? Em nome de Jesus, vamos chegar lá. Aí vai dizer, o pastor é doido, né? Male, estamos conseguindo pagar o aluguel, tem que fazer evento para pagar o aluguel, já está pensando numa Kombi, é claro, em nome de Jesus. Vamos lá, 2 Coríntios 5, capítulo 6. Vamos lá, 2 Coríntios 5, capítulo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Continuando, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então Paulo diz que deixando esse corpo, nós falamos isso na terça passada, deixando este corpo, para onde nós vamos? Estaremos com o Senhor. Diz aqui que volta. Vamos continuar. Porque a nossa 5. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Ele está falando com a igreja. Agora ele diz o seguinte, essa parte que me chama muita atenção: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Não é de várias vezes nos corpos. Não diz aqui, em nenhum momento você vai encontrar na palavra de Deus, receba segundo o que tiver feito nos seus corpos, porque aquele espírito teve bastante corpo, habitou em vários corpos. Não, por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Deus aproveita as reencarnações para exercer em nós justiça. Diz isso aqui, ó, está lá na 13ª lição sobre reencarnação do livro 52 de Catecismo Espírita. Aí você vai ver escrito assim, ó: Deus aproveita as reencarnações para exercer a sua justiça. Vamos ver o que 2 Coríntios 5 mesmo, só que o versículo 21 diz. 2 Coríntios 5, 21. Vamos lá. 2 Coríntios 5, versículo 21 agora. Aquele que não conheceu pecado, está falando de quem? Jesus. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Mas a verdade que me é apresentada sobre a reencarnação me diz que Deus aproveita as reencarnações para exercer a sua justiça. Deus aproveitou o seu Filho para morrer por nós, como diz aqui, não conheceu pecado, mas se fez pecado por nós, para exercer justiça. E sabe que justiça é essa? A justiça aqui tem a conotação de justificação. Ele nos justificou, Ele pagou aquilo que nós deveríamos pagar, Ele pagou. Amém? Alguém foi lá, a mesma coisa você deve lá na quitanda. Antigamente se falava quitanda. Tu deve lá na quitanda 300 pila.
E quando você vai lá pagar, alguém passou na frente, foi lá e disse: ah, a Silvana tem uma conta aqui, não tem? Ah, tem sim, a Mimo? Quanto que ela deve? 300, tá aqui, ó, eu paguei. Ei, você não tem que ter o trabalho de sair mais da tua casa e ir lá pagar. Você não tem que ter o trabalho de trabalhar para ter esses 300 reais para pagar, porque alguém foi lá e pagou por você. Jesus se fez justiça de Deus por nós. Eu quero que você abra sua boca e dê um glória a Deus mais alto que você puder. Então, segundo as Escrituras e segundo o Evangelho de Cristo, Deus não aproveita a reencarnação porque não existe para exercer a sua justiça, mas Ele exerceu a sua justiça fazendo com que aquele que não conheceu o pecado se fizesse pecado por nós. Pode aplaudir o Senhor? Estamos terminando. Terminando. Aí, como diz o Marcelo Rezende, aí eu te pergunto, corta pra minha câmera 4 aqui, meu filho. Sabe trabalhar? Não, tá dormindo, vai pra casa. Tem gente de pecado querendo o teu lugar. Aí eu te pergunto, a Bíblia estaria com o seu visto vencido? Você sabe o que é visto, né? É um carimbo autorizando a permanência de uma pessoa naquele país, naquela nação. O visto é para isso. A Bíblia tem o carimbo do sangue de Jesus. Em vez de ser naquela tinta, carimbado com o sangue de Jesus. Será que a Bíblia é inválida então? Porque Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Está falando do testamento no sangue dele. Ele nos reconciliou a Deus, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Essa é a nossa imperfeição. E não vai ser reencarnação que vai tirar de ninguém ofensa e pecado, mas é o sangue de Jesus, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas nós estamos diante de uma verdade lá fora. Nós estamos diante de uma verdade lá fora, que é o livro dos Espíritos. E diz o livro que eu estou lendo aqui, que este livro, o livro dos Espíritos, nada mais é do que a terceira e última revelação de Deus para a humanidade. Você vai ver, nós vamos colocar daqui a pouquinho aqui. Então, segundo essa doutrina, a Bíblia, as Escrituras, Moisés, até Jesus, tem o visto vencido, sua validade acabou. É igual aquela mercadoria no mercado, que você olha lá no supermercado, que quem trabalha lá como repositor tem que olhar, se tiver com a validade vencida, tem que se tirar de circulação, porque só vai fazer mal. Uma doutrina dessa e um ensino desse, e uma verdade desta, que está sendo oferecida lá fora, estaria praticamente dizendo o seguinte: a Bíblia agora faz mal, ela está vencida. Agora nós temos uma nova revelação, né? O livro dos Espíritos, ensinando em todos os tempos o verdadeiro Evangelho. Ensinando em todos os tempos, sim. Deixa eu ver se eu acho aqui onde está dizendo isso. Aí, mano. Eu vou achar. Ó, já sei. Quem está na rádio é que eu estou desfolhando aqui. Tem que desfolhar. Vamos lá. Olha só.
regra de fé e prática. A humanidade, deixa eu ver se eu tenho isso anotado aqui ou não. A humanidade também andava mergulhada na noite escura da ignorância, até o dia em que o livro dos Espíritos, como um farol poderoso, rasgou as trevas e indicou-nos o caminho do futuro, a verdade e a vida eterna. O Evangelho segundo o Espiritismo está lá na 30ª lição desse livro, página 60. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro reúne as mais belas e consoladoras mensagens que os Espíritos enviaram à Terra. Nele está explicado o Evangelho de Jesus em toda a sua pureza. Você viu alguma explicação do Evangelho para essa doutrina? Nós desfolhamos a Bíblia e você encontrou nos Evangelhos algum respaldo para essa doutrina? Mas eles dizem, o Evangelho de Jesus em toda a sua pureza explica o Evangelho dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos terminando. Aqui é só para você ter uma noção sobre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, tá? De 1857, é o principal livro da doutrina espírita. É a espinha dorsal, palavra bonita, né? Espinha dorsal é o que sustenta, é a base, é a regra de fé e prática. Amém? É a regra de fé e prática do Espiritismo. Então não adianta, meu irmão, você conversar com alguém e quando aquela pessoa disser assim: mas nós lemos a Bíblia nunca foi para ser lida, Bíblia é para ser estudada e meditada. Você vem para um culto no domingo, você escuta uma palavra e depois você bota essa palavra no bolso ou joga na lixeira. Não, você ouve aquela palavra no domingo, durante a semana você vai ficar remoendo aquela palavra, meditando naquela palavra. Aquela palavra vai te orientar a semana toda, porque a palavra de Deus não é para ser lida, é para ser meditada, é para ser estudada. Então peraí, se alguém diz para você que acredita nesta doutrina e que estuda a Bíblia, não, a Bíblia não é livro, não é regra de fé e prática. A regra de fé e prática do Espiritismo kardecista se chama o Livro dos Espíritas, e nós apertamos a mão dos dois, de quem conversar com a gente, e disse: muito bom, essa é a sua verdade, é o que você acredita, que bênção, que maravilha, continua, se aprofunda, vai, estude muito. Agora não venha me dizer que a sua regra de fé e prática é a Bíblia, porque o meu pastor Sampaio estudou conosco o Evangelho e não encontramos uma referência sequer que concordasse com a reencarnação e com o Espiritismo. Grande verdade. Vamos lá, terminando. Antes deixa eu só, porque pulou ali. Allan Kardec dizia: não viemos trazer nada de novo. Isso Allan Kardec dizia isso. Não viemos trazer nada de novo. Primeiro, Allan Kardec não era Allan Kardec, tá bom? O nome dele é Denizar, e aí para falar é difícil. Denizar Leon Rival, alguma coisa desse tipo. Só que de alguma forma ele entendeu que
E numa outra encarnação ele era Allan Kardec. Era a sua reencarnação, a sua encarnação passada, sua reencarnação passada. Então ele adotou, acho que em 1804, alguma coisa assim. Ele, para escrever e começar a escrever sobre o Espiritismo, ele adotou o nome então de Allan Kardec, que na realidade ele diz que era a sua reencarnação. Então peraí, você tem um livro de uma pessoa que escreveu, mas que diz que ele não é o autor. O autor é quem ele foi na reencarnação passada, tá bom? Amém? Allan Kardec. E ele diz que o Evangelho, o livro segundo o livro dos Espíritos, não veio trazer nada de novo, porque existem 3 revelações. Primeiro foi Moisés, trazendo os 10 mandamentos. Depois foi Jesus, ensinando o perdão e o amor ao próximo. E o terceiro, o Espiritismo. Uma trilogia, parece coisa de Harry Potter, né? Uma trilogia. Primeiro Moisés, Jesus e agora o Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo veio para completar o que Jesus e a Bíblia não completou. Mas Apocalipse disse: ai daquele que acrescentar ou tirar um tio, uma palavra, uma letra desse livro. Amém? Vamos terminar. A grande verdade. Primeiro João capítulo 1. Para terminar, vamos lá. 1 João, já é 1 João agora, tá? Porque a vida nos foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada o anúncio da vida eterna. Continuando. E o que vimos e ouvimos, aqui ele está colocando todos os discípulos. Amém? Então ele está dizendo: tudo o que vimos, eu, Mateus, Paulo, Lucas, João, e assim vai. Porque tudo o que vimos e ouvimos, está lá no versículo 3, para que também tenhais comunhão conosco, os anunciamos. Tudo o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo, Mateus 24, 35, nós já falamos aqui de cor. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E a gente termina nas 52 lições do Catecismo Espírita, com a página 60 que eu já falei, mas eu quero frisar bem. Essa é a afirmativa segundo Kardec. A humanidade também andava mergulhada na noite escura da ignorância, até o dia em que o livro dos Espíritos, ou seja, Jesus não veio trazer a luz, Jesus não veio trazer a salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito, segundo escreveu Marcos, Lucas, Mateus, João, o apóstolo Paulo, Pedro, não trouxe a luz e salvação para ninguém, segundo Kardec. O livro dos Espíritos veio como um farol poderoso, rasgou as trevas e indicou-nos o caminho do futuro, a verdade e a vida eterna. João 14, versículo 1 ao 7. Estamos terminando.
E diz que o evangelho, que os evangelhos, eles apresentam claramente a doutrina do livro dos Espíritos. Eu não encontrei. Você encontrou aí, irmão? Você encontrou, evangelista? Também não encontrei. Não encontramos não, hein? 1 hora de estudo que levamos praticamente. Encontrou aí, Sérgio? Não? Depois você tenta encontrar em casa, Sérgio, aí tu me mostra. Vamos lá, o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Amém? Vamos lá embaixo, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira. Ei, a humanidade afirmativa de Allan Kardec, de novo, para quem está ouvindo na rádio também. Afirmativa de Allan Kardec. A humanidade também andava mergulhada na noite escura da ignorância, até o dia em que o livro dos Espíritos, como um farol poderoso, rasgou as trevas e indicou-nos o caminho do futuro, a verdade e a vida eterna. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: que haveriam luzes mentirosas, falsas luzes, porque o versículo 9 diz assim: ali, quer dizer, em Cristo, em Jesus, ali estava a luz verdadeira. Diga comigo, Jesus. Não, mas fala sentido, irmão. Jesus é a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Versículo, vamos lá para o 7. Versículo 9 que nós lemos, por aí. Quem é então, como ele disse aqui, que o livro dos Espíritos, na realidade, veio e indicou à humanidade o caminho, a verdade e a vida. Só que a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E veja bem, eles estão falando do Evangelho de Jesus. Então nós vamos falar o que Jesus falou a respeito disso. Foi o próprio Jesus que disse aqui no 14, versículo 14. Vamos terminar. Não se turbe o teu coração, credes em Deus e crede também no livro dos Espíritos, e credes também em Allan Kardec, credes também em Alá, e crede também em Maomé, e credes também em sei lá mais quanto. Não, ele diz: credes em mim. Vamos continuar. Glória a Deus. E disse-lhe, versículo 5 do capítulo 14 de João: e disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Eles precisavam de um caminho. Jesus era a referência do caminho. Jesus era a referência de nos achegarmos a Deus. Jesus era a referência de entendermos a doutrina divina, de entendermos os estatutos de Deus, não é isso? Os discípulos estão acompanhando Jesus por causa disso, que Jesus diz: olha, eu tenho comigo os estatutos divinos, eu tenho comigo, cada palavra que eu falo não é palavra minha, não sou eu que falo, mas fala o Pai. E agora ele está confuso. Aí Tomé diz: olha, o Senhor tem que mostrar para a gente o caminho. Ele poderia agora dizer: olha, o caminho é o livro dos Espíritos, o caminho são outros que virão em meu nome, o caminho, ele poderia citar várias pessoas, mas não. Olha o que ele diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que criou todas as coisas, o construtor, o arquiteto, o dono de tudo, Deus, Jeová, Yahvé, mas o que? Tem outros nomes. Ele está dizendo aqui: e ninguém chega a ele senão por mim. Mas Kardec deixa bem claro que Jesus passou. Ele foi só um mestre.
Mas aqui ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida eterna está nele, aceitá-lo. Pergunta para quem está do teu lado, e aí? E agora? Pergunta. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E você estudando a palavra, se você for estudar sobre a doutrina do livro dos Espíritos, você vai entender que a salvação da humanidade está na reencarnação. A salvação da humanidade está na reencarnação. Alguém já conversou isso contigo? O único jeito de você se salvar é você aceitar essa verdade entre aspas, de que você vai precisar vir muitas vezes a essa terra para poder se salvar. Mas quando Deus usa a boca de Isaías e diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, Jesus diz assim, ó, se eu não me engano é nesse mesmo texto: quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então quando ele está dizendo fora de mim não há Salvador, ele está testificando o que depois seria falado em Atos 4:12, para terminar 4 Atos 12. 4 Atos 12. Eu estou perdidinho. A gente vai sentindo a presença de Deus, a gente fica zonzo. É Atos 4:12. Eu falei 4 Atos 12. Atos 4:12. E a humanidade também andava mergulhada na noite escura da ignorância, até o dia em que o livro dos Espíritos, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como rasgou as trevas e nos indicou o caminho, a verdade e a vida. Não é o que diz o profeta Isaías. Profeta Isaías testemunhando acerca de Cristo, Messias. Isaías 9, ele diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quem é Pai da eternidade? Quem é aquele que sempre existiu? Jesus está dizendo: quem vê a mim vê o Pai. Isaías já testificava: quem vê o Messias vê o Pai, quem vê o Pai vê o Messias. Então fora dele não há salvação, não há uma outra doutrina que se encaixe na Bíblia, não há outra doutrina. A Bíblia, os estatutos divinos, Velho Testamento, Novo Testamento, se encerra no livro das Revelações, no Apocalipse, Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele não veio para ser a metade da história de amor entre Deus e a humanidade. Ele veio para ser o início da história e o fim da história. Não há outro. Atos 4:12 diz o quê? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A doutrina da salvação pela reencarnação, pelo menos nos evangelhos, nos evangelhos não existe. É desmentido, é desmascarado. Mas se um amigo nosso carrega em seus braços com muito amor e alegria o livro dos Espíritos, nós vamos tratá-los muito bem e com respeito. Agora não venha dizer para nós que estudamos a Bíblia, meditamos na Bíblia, que a regra de fé deles é a Bíblia. A regra de fé é o livro dos Espíritos, porque como Kardec, o fundador dessa doutrina, próprio disse, a humanidade estava mergulhada na noite, na escuridão da ignorância, e a revelação e a luz veio através do livro dos Espíritos. Regra de fé e prática deles. Regra de fé e prática nossa é a Bíblia. Examinando as Escrituras.